Oi, gente, meu nome é Steph e esse é meu canal Charme Estilo. Voltei depois de um tempão. Esse vídeo aqui era pra ter saído no mês passado, né? Que eu sempre posto esse vídeo desse quadro aqui novo do canal, que é lendo livros hypados pra saber se são bons de verdade. E eu sempre posto no último dia do mês, mas no último dia do mês passado eu estava doente, então não consegui gravar. Não sei se você repara, mas a minha voz ainda tá um pouco fanhosa, porque, né, eu estou quase boa, né? Graças a Deus, porque fiquei muito tempo ruim, bem ruim mesmo. Enfim, o livro desse mês que passou, desse quadro, é A Hipótese do Amor. E agora eu vou fazer o resumo pra vocês, né? Que eu leio e escrevo o resumo de cada capítulo, ou das partes mais importantes no caso. E agora eu vou ler pra vocês e no final eu conto se vale ou não a pena esse hype todo, se vale ou não a pena ler. O livro de Ellie Hazelwood é chamado A Hipótese do Amor. Começa com um prólogo mostrando a Olive, que é a personagem principal desse livro, conhecendo um homem no laboratório de um banheiro lá dentro de uma universidade, que ela pensa ser um banheiro feminino, mas acontece que é do escritório desse homem que aparece. Eles começam a conversar sobre a pós em biologia dela e ela não tem certeza se ela deve ou não aceitar. E ele começa a conversar com ela, fala umas frases motivacionais e acaba que ela aceita quando ela recebe proposta de fazer a pós dela na Universidade de Stanford, que é uma bolsa de estudos, né, para uma pesquisa muito importante para ela, que no início ali não conta direito o que é, mas vai falando um pouco melhor no futuro. 2 anos depois, acontece da Olive fingir que tá namorando lá pra sua amiga. E aí ela beija o Adam, que é professor dela. Na verdade não é professor dela, é professor na universidade dela. E também é o homem que ela encontrou mais de 2 anos atrás, antes, né? No banheiro, que foi quem ajudou ela a realmente aceitar, ter a certeza que ela deveria aceitar a bolsa de estudos, a bolsa de pesquisa, né, no caso. Mas ela, no caso, ainda não sabe disso, ela ainda não sabe que ele é esse homem. A amiga de Olive, Anne, questiona ela sobre o beijo que ela deu no professor, que ela acabou vendo. Quando a Olive pensa se ela deve ou não dizer a verdade para a amiga dela, o Adam acaba chegando e tratando ela como se já conhecesse há muito tempo, como se fosse namorado dela e tudo mais. E aí ela meio que confirma por conta disso. Ela começa a receber olhares nos corredores da universidade, começa a ser tratada diferente. E aí o Malcolm, que é o amigo dela que mora junto com ela, diz para ela que a universidade inteira já sabe que ela está namorando com o professor. Ela vai até o Adam e fala pra ele, né, o que tá acontecendo, que todo mundo já sabe, que as pessoas deduziram, né, no caso que eles estão namorando, a fofoca rolou por aí, que a linguaruda da amiga dela abriu a boca pra universidade inteira. E aí eles decidem ter esse namoro falso ali, fingir, pra a Em começar a namorar o ex-namorado da Olive, que ela não gostava nem quando ela namorava, na verdade, ela só aceitou por aceitar. E também o Adam conseguir que a universidade libere os fundos da pesquisa dele, que estava sendo trancado, porque eles acham que ele vai sair da universidade. Eles decidem que vão namorar até o dia 20 de setembro, para poder ter certeza, né, ali um pouco mais de um mês depois, para ter certeza que os fundos da bolsa do Adam vão ser liberados mesmo, porque tendo uma namorada e tudo mais, então a universidade perceberia, né, que ele não tem planos para se mudar da onde ele está, da universidade que ele está dando aula, e por isso eles decidem assim, botam uma data para não ficar nem tão longo, nem tão curto e não precisar ficar o tempo inteiro mentindo sobre tudo isso. Aí eles decidem que precisam manter o relacionamento público, então eles têm que fazer alguma coisa juntos pelo menos uma vez na semana e por no mínimo uns 10 minutos. E eles decidem se encontrar só para tomar um café, assim, só para as pessoas verem eles e falar, olha, realmente eles estão namorando então. A Olive conta pro Malcolm, que é o amigo dela e o que mora junto com ela, que ela, na verdade, esse namoro que ela tá tendo com o Adam não é verdadeiro, porque ele tem um certo rancinho por o Adam. Na verdade, a maioria dos alunos dele tem essa raiva dele, né, por ele falar as coisas muito severamente, né, dizer as verdades de uma forma que a maioria das pessoas não gostam. Ele simplesmente chega, tá ruim isso, tá ruim aquilo, e as pessoas gostam mais brando, e ele não é assim, acaba não sendo assim, ele prefere ser direto, reto, logo de uma vez, para as pessoas entenderem logo de uma vez como que deve ser, como que deve melhorar e tudo mais, e as pessoas acabam, que os alunos dele acabam não gostando muito dele por conta disso. Na segunda vez que a Adam e a Olive saem juntos, enquanto eles estão do lado de fora ali da cafeteria, né, depois que eles já saíram, conversando um pouco, um homem chega, cumprimenta o Adam e aí se apresenta para Olive como Tom Benton,
que é o amigo do Adam, e é ele que respondeu, a única pessoa, na verdade, que respondeu o e-mail da Olive, aceitando, né, se interessando, no caso, sobre a pesquisa dela, para financiar, para poder fazer coisas melhores, porque ela precisa de um laboratório melhor, mais financiamento, para poder levar o trabalho dela para frente. O Tom Benton, né, entrevista a Olive, e ele se interessa, diz que gostou, porque achou que é um meio muito mais fácil de detectar câncer no pâncreas do que o método que já existe, né, que a universidade dele já faz, já elabora. Então ele pede para ela mandar um relatório completo, tudo direitinho, para ele em 2 semanas, e é o que ela acaba fazendo. Aí ele convida ela para participar da palestra dele, e ela vai junto com a amiga dela, Em, e depois que eles estão saindo, né, da palestra, elas duas encontram o Adam, né, empurrando um caminhão lá sozinho, porque tava fazendo trânsito, e a Em fala, tipo, vai lá, beija ele, que não sei o quê, e ela acaba indo beijar ele ali no público, na frente de todo mundo, e fica meio assim, será que eu vou, será que eu não vou? Mas enfim, eles acabam se beijando só pra a amiga não desconfiar, e para as pessoas também verem, né, e falar, ah, realmente, estão namorando de verdade. Um colega da Olive fala com ela, discute, na verdade, com ela, né, briga ali com ela, sobre ela namorar com o professor Adam, porque ele é uma pessoa ruim, aí fala que ela só pensa nela, que ele não se importa com ninguém e tudo mais. E aí acaba jogando a culpa de tudo que aconteceu, por ele ter brigado com esse aluno, né, em cima dela. E aí ela vai tirar satisfação, vai tentar conversar, na verdade, com o Adam, mas aí ela, meio infantilidade da parte dela, ela acaba se sobressaltando, porque ele fica dizendo, não, mas eu tenho que dizer, e não sei o que, e blá blá blá, e aí ela fica irritada com ele, e acaba xingando ele, né, falando palavras de baixo calão, e simplesmente deixa ele pra lá e xinga ele e acabou. Aí 3 dias depois eles se encontram no piquenique da universidade, que tem todo ano, não tenho certeza se é de verão, alguma coisa assim, mas se eu não estiver errado é isso. Todo ano tem. E eles se encontram e aí bota protetor solar na mão dela e fala assim, compartilha ele com o Adam. E aí ela acaba passando e eles conseguem, né, voltar a se falar, conseguem descontrair um pouco, ela pede desculpas, ele aceita, diz que não é nada demais. E é isso, eles ficam de bem de novo. A Olive e o Adam se encontram fora dos laboratórios deles, né? E a Olive acaba contando pra ele sobre o câncer de pâncreas da mãe dela, o diagnóstico, né, tudo mais, sobre a morte dela, sobre o pai dela, que sempre foi ausente na vida dela, seus avós, que já haviam falecido, o fato dela ter ficado sozinha depois que a mãe dela faleceu e ter sido emancipada. Quando o Adam começa a contar alguma coisa que parecia ser tipo um segredo que ele estava guardando dela, o Jeremy, que é o ex-namorado dela e atual namorado da Anne, acaba aparecendo e chama ela falando tipo, o que vocês estão fazendo aqui no churro? Me deram um susto e tudo mais. E aí ela vai embora e volta pra pesquisa dela, que era o que ela tava fazendo na verdade. Ela só saiu pra pegar umas batatinhas e aí viu o Adam e ficou lá sentada comendo e conversando junto com ele. A Oliver vai até a casa do Adam, a convite do Tom Benton, acho que é, eu até esqueci o nome do cara. Para falar sobre a pesquisa dela e tudo mais, e ela dá a pesquisa dela detalhada para ele, conversa sobre tudo, e aí ele fala que está ansioso para ter ela no ano seguinte no laboratório dele, em Boston, que ele está muito ansioso por isso. Aí depois disso o Adam leva ela até o Flutella, né, que é uma campanha de vacinação contra a gripe, e ela percebe que ele tem medo de vacina, da injeção, né, no caso, mas aí, agulha. Mas aí ela consegue convencer ele e ele vai junto com ela. E aí eles têm aquele momentinho ali de namoricos que eles vão entrar lá dentro de mão dada. A Anne insinua pra Olive que ela está apaixonada pelo Adam. E aí ela meio que entra em pânico aí, liga pro Malcolm, pede ele pra conversar com ela. E ela começa a falar sobre os sentimentos, que acha que tá gostando dele. Aí ele aconselha a contar, né, pro Adam sobre o sentimento dela. Ela nega, fala que não pode, não sei o quê. Mas enquanto eles estão conversando, acaba que o Adam entra e escuta o que elas falam, o que eles estão falando. Aí ela mente pro Adam, diz que não é dele, que ela tá falando de outra pessoa. E ele fica tipo assim, não, eu sei. E aí meio que ela, né, acredita que ele pensa que ela tá falando do ex-namorado dela, que na verdade é atual, da amiga dela. Mas na verdade não era, né? Ela tava falando dele. Holden, que é o melhor amigo do Adam, fala com a Olive, né? Diz que tá muito feliz, que finalmente o Adam chamou ela pra sair, porque ele não aguentava mais. Durante anos ele só falando nela. E aí a Olive pensa que na verdade ele gosta de outra mulher. E que ele provavelmente está meio borocochô por não estar com essa mulher e tá fingindo namoro com ela. Holden também fala pra ela sobre ela trabalhar, né, com o Tom no ano seguinte. E só fala pra ela ter cuidado com ele, que ele não é uma pessoa de muita confiança e disso, cuidado. Ela é escolhida para
discursar no evento que eles vão viajar, né, pra outra cidade e tal. E aí ela meio que entra em pânico, porque ela, né, tem pânico de falar em público, mas a professora dela e os amigos tranquilizam ela, diz que ela vai sair bem, que ela não precisa se preocupar. E ela falando sobre, né, a viagem e tudo mais, os amigos dela falam que eles já conseguiram quartos, tipo, era pra eles irem todos juntos, mas de alguma forma eles decidem que não vão ir todos juntos, porque a Anne vai ficar com o Jeremy, o Malcolm vai ficar com outros amigos dele, né, que conseguiram, uma coisa assim. E aí ela ficou sem quarto. Aí ela falou assim, tá bom, tá, legal. Aí o Malcolm falou pra ela, na verdade a Anne, né, fala assim, só ficar com o Adam, vocês são namorados, então... O Malcolm incentiva, né, mesmo sabendo que o namoro deles não é de verdade, ele incentiva e fala que é um ótimo momento, porque ela pode contar sobre os sentimentos dela pra ele. Mas aí ele no fim fala assim, mas ok, se você precisar, eu te ajudo a encontrar um quarto baratinho que caiba no seu bolso. E ela fala, tá bom, ok. Mas sendo sincero, eu também ficaria chateada, gente. Por favor. O Adam volta da viagem dele. Eu não tenho ideia pra onde ele tava. Eu não escrevi essa parte, então ele tava viajando pra algum lugar. E aí ele voltou, esse lugar que ele estava viajando. E aí a Olive falou pra ele que os amigos dela não vão ficar com ela, né, no quarto. E ela tá procurando um local bem baratinho pra poder ir. E aí o Adam falou pra ela que ela pode ficar com ele no quarto dele, porque ele vai ficar um dia só, se eu não estiver errada, lá. E depois ele vai sair, ele vai ir pra outro lugar pra poder fazer outra coisa, né? Ele vai embora depois, então o quarto ficaria pra ela e já tava pago mesmo, então não faria diferença. Já na viagem, eles se encontram, né, no quarto, e aí ela descobre que o Adam vai ser o palestrante principal do evento, e é por isso que ele não vai poder ir na palestra dela, mas ela fica assim, não, tudo bem, de boas, porque eu vou gravar pra minha professora, que também não vai poder vir, e aí eu vi pra você também. Ok. Depois da palestra, os amigos dela saem, né, pra poder... convidam ela pra ir comer e tal, pra ir pra uma festa, sei lá, uma coisa assim, e aí ela fala, não, ok, aí esvazia toda a plateia, e ela sai muito bem, os amigos dela elogiam ela e tal, esvazia tudo lá e tal, e ela fica só pra buscar as coisas dela, pegar as coisas dela, e aí o Tom vem, fala com ela, e começa a falar que ela só ficou com o Adam por interesse, e que ela ia ter que ficar com ele também, pra poder conseguir fazer a pesquisa dela, e que se ela não ficasse com ele ia tocar a pesquisa dela pra frente sem ela, porque ele tem recurso, ele tem dinheiro, ele tem nome, ele tem tudo, e ela fala tipo pra ele, não, mas isso é ilegal, e ele fica tipo assim, tá, e daí? E aí ela começa a pensar, ela fica nervosa, aí ela volta pro quarto dela, o Adam vê ela lá chorando, e tenta conversar com ela, ela fala o que aconteceu, mas ela não diz que foi o Tom, né, porque inclusive ela fala que ia contar pro Adam, e o Tom fica tipo assim, você acha que ele vai acreditar em quem? Em você, que ele mal conhece, ou em mim, que conhece há anos? E aí ela fica com uma pulga atrás do olho, será que ele vai acreditar em mim? E aí acaba não contando a verdade, diz que foi umas pessoas lá que falaram, mas ela não sabe quem é, e aí ele fala, tá, ok, então vamos, né, deixa eu te levar pra sair, e vamos comer, e aí eles comem o sushi lá ruim, mesmo ele falando, não, por favor, vamos comer alguma coisa num local decente, ela fica, não, tudo bem, e aí eles vão comer, voltam pro quarto, e acabam ficando juntos. E uma coisa, esse livro é mais 18, tá? Tem, pra mim, assim, meio desnecessário, tem 2 capítulos mais 18, e pelo menos, eu não sei no livro físico, porque eu não tenho livro físico, mas no digital não vem, na capa pelo menos, não vem com aquele selo, sabe? No mais 18. Igual tem no meu livro. Peguei meu livro pra vocês verem. Olha que capa linda. Então, aqui, ó. Tá vendo? Aqui na frente tem o símbolo de 18 anos. E eu coloquei maior aqui atrás também. Então, nesse não tem. E é muito importante a gente ter, porque, né, a capa é bonitinha. Então, uma criança pode ver, um adolescente, não sei, querer ler isso e não é apropriado, né? Porque, assim, é muito, muito detalhado, desnecessariamente, inclusive. Mas, enfim, é muito detalhado. E são 2 capítulos. 2 capítulos. Não é tipo uma cena, não, são 2 capítulos inteiros com isso, entendeu? Então, eu acho que seria interessante as pessoas começarem a colocar avisos prévios sobre isso. Não li a sinopse. Na verdade, eu acho que eu li... Não tenho certeza se eu li ou se eu não li. Mas eu não sei realmente se no livro físico tem algum tipo de especificação, ou se... Enfim, mas ali, pelo menos, onde eu, né, peguei o livro e tal, não tinha especificação nenhuma. Eu sou maior de idade, então tudo bem, mas, como eu falei, se uma criança, né, um pré-adolescente ou um adolescente for pegar pra ler, é complicado. Até porque é só romance, tá escrito apenas romance lá. Romance não sei o que lá, romance não sei o que. Enfim, vamos continuar o resumo. O Adam conta pra Oliver que ele vai se mudar pra Boston também, pra poder, né, lecionar em Harvard, e fala que é pra ficar mais perto dos pais dele e pra conseguir a parceria com o Tom. Aí ela não consegue contar pra ele de novo sobre o Tom, sobre ele ter assediado ela e tudo mais, sobre tudo que ele falou,
disse que ia fazer, e as condições que ela aceitasse ou não aceitasse, enfim, e aí ela acaba deixando pra lá, e ele fica mudo. O Malcolm conta pra Olive que os fundos universitários, né, para os estudos do Adam foram liberados, e aí ela repara que é 29 de setembro, que foi o dia que eles decidiram terminar o namoro, e aí ela vai atrás do Adam e decide, né, acabar tudo com ele logo de uma vez, fala assim, não, ok, a gente já fez o que tinha que fazer e agora não precisa mais desse namoro falso, pra ele poder ter as oportunidades de trabalho dele e também não estragar a amizade dele com o Tom. Ela fica um tempão lá meio deprimida no quarto dela, e aí os amigos dela chegam, falam com ela, chamam ela pra sair, ela fala, eu preciso editar aqui o áudio, né, pra mandar pra minha professora, então eu te parei rapidinho, e só que aí enquanto ela tava lá editando o áudio, ela acaba tocando a parte que o Tom começa a ameaçar ela, falar aquelas coisas, e que ela não tinha notado, né, que tinha gravado. E aí ela acaba contando a verdade pros amigos dela, e eles incentivam ela a contar a verdade pro Adam, porque é uma coisa importante, né, pelo que ele fez, e também denunciar o Tom de uma vez. Ela fala que não sabe, né, se o Tom vai querer saber ou não vai querer saber, ela não sabe, porque ela não conhece ele tão bem assim. Aí o Malcolm fala pra ela, sabe quem conhece? O Holden, que é o melhor amigo dela. E aí incentiva ela a ir atrás do Holden. E também ela conta, né? Na verdade, eles dois contam pra Em que o namoro deles era um falso. E ela fica, ok, não tinha necessidade disso. Mas aí ela ainda se sente um pouco culpada, né? Porque ela, todas as vezes que eles ficavam juntos, na verdade, era a Em que ficava, vai lá, faz tal coisa, vai lá você, incentivando, achando que tava ajudando, né? Aí a Olive vai atrás do Holden e conversa com ele, fala pergunta, né, sobre o Tom, porque ele tinha dito pra ela tomar cuidado com ele. Aí ele fala que não era nada assim específico, mas era muito engraçado, digamos assim, que todas as vezes que o Adam tinha um problema, o Tom chegava com uma solução. E aí ele achava que, na verdade, o Tom que tentava sabotar o Adam pra ele poder ser meio que dependente, sabe? Dessa proteção dele, pra ter esse tipo de amizade, pra ser o amigo bonzinho, o amigo, ai, olha como ele é da galera. E aí ele diz que já tentou falar com o Adam, mas o Adam, como ele não tinha prova, então o Adam achava que era só besteira, ciúmes e tudo mais. Então ela decide que vai contar pro Adam. Porque o Holden diz pra ela que o Adam já aceitou bolsas de estudo muito maiores, né? Bolsa para pesquisa, fundos para pesquisa muito maiores, nunca aceitou, na verdade, muito maiores do que essa que Harvard e o Tom estavam oferecendo, mas na verdade ele só aceitou depois que descobriu, né, que a Olive disse que iria se mudar para Boston, ou seja, era só para ficar perto dela. Então ela decide, vai atrás dele, um jantar de negócios. Aí chega, conversa com ele, e aí nisso vem o Tom também querendo interromper, aí ela vai, toca logo o áudio de uma vez e começa a falar, né, o Tom falando, e aí ele tenta interromper, mas aí o Adam vai e se intromete, começa a querer bater nele, aí a Olive pede pra ele parar, e aí ele pede pra Olive enviar pra ele esse áudio que ele iria resolver o problema, chama o chefe lá, assim, né, o diretor ou algo do tipo, e leva pra sala dele pra poder resolver o problema e diz, não se preocupa, eu resolvo a partir de agora. Depois de toda a confusão, a Olive, o Adam, o Malcolm e o Holden vão em um encontro duplo, e aí contando, né, a vida ali, as coisas que o Adam já fez na adolescência e na infância dele, o Holden conta que, na verdade, eles se conheceram há um ano atrás, né, há um ano, 2 anos atrás, sei lá, uma coisa assim, que foi na vez lá do banheiro que ele falou sobre o passado e tudo mais. E aí a Oliver falou assim, eu sabia, você sabia, e a gente sabia e tudo mais. O Adam informa a Oliver que o Tom vai ser demitido de Harvard pelo que ele fez, né, que a denúncia foi a fundo, à frente e tudo mais. E que ele pediu desculpa, disse que achava que o Tom era um amigo de verdade, ele não sabia que ele era esse tipo de pessoa. Aí a Olive fala, né, que eu consegui um laboratório mais próximo da casa, então ela não vai precisar se mudar, ela vai conseguir o financiamento todo que ela precisa para continuar a pesquisa dela. Depois eles falam sobre o incidente, né, que eles se lembravam, o incidente do banheiro. E aí eles perguntam, tipo, por que você nunca falou, já que você se lembrava? Aí ele diz que como ela se apresentou pra ele, como se nunca tivesse visto ele na vida, aí ele fica tipo, então melhor não falar nada, né, porque ela não deve lembrar. E aí ela diz que ama ele e que eles dois, né, nunca deveriam ter fingido amar outras pessoas. Depois aparece um epílogo e mostra um ano depois os dois lindos, felizes e maravilhosos. E é isso. Ok. E o hype? Vale ou não vale? Na minha opinião, vale sim. Eu gostei bastante. Apesar de ser romance, é raro eu gostar de romance, gente, de verdade. Eu acho que foram pouquíssimos romances, principalmente se for só romance, foram pouquíssimos que eu gostei na minha vida. E esse eu realmente gostei. Como eu disse, achei aquelas 2 cenas, né, um pouco demais exageradas, porém,
apesar dos pesares, é um livro bom sim. Eu achei que a leitura flui, assim, não é um livro muito grande, que você fica, ai, que chato, ai, não sei o quê. Apesar que tem livro grande, né, que pode ter quantos capítulos e páginas que for, que são muito bons. Eu gostei bastante. Acho que vale o hype, sim. Então, é bom de verdade. E vale você ler sim, tá? Bom, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. Curta o vídeo, comente o que vocês acharam e o que gostariam de ver aqui no canal. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e assine o sininho de notificações, porque aí toda vez que eu postar vídeo novo, o YouTube vai notificar você. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, são todos os links aqui embaixo. Tem as minhas pessoais e as das minhas lojas Sour Pepper e Papelaria Alvo, que é uma loja de roupa e uma papelaria, né, uma gráfica. E eu tenho caneca, tá? Voltamos a vender caneca agora. O que mais? Compre meus livros. O Estima Natal, que vem, ó, informando. Crianças não leiam, apesar de não ter nada demais. Ainda assim, né, a classificação existe para isso. Cada um lê as coisas na sua própria idade necessária. Bom, é isso. Também tem a Química do Amor. E tem a playlist do canal, que não está sendo atualizada já faz um tempo, mas ainda existe, tá? Tem os outros vídeos aqui desse quadro, então se você quiser assistir, é só entrar aqui no canal e em playlist, vai estar lá a playlist lendo livros hypados pra saber se são bons de verdade. E aí tem todos os outros livros, são 7, né? 7 livros que eu li esse ano, pra esse canal. Bom, pra esse quadro, no caso, porque eu já li mais do que 7. Ainda bem, tô conseguindo ler mais do que isso. Enfim, é isso. Beijos. Tchau e até o próximo vídeo. Essa maquiagem aqui vai sair amanhã aqui nos shorts, no Instagram e no TikTok. Então já me segue pra você acabar não esquecendo e ver essa make. E pra saber o que é essa make. Vamos lá. Tchau, beijo e até o próximo vídeo.